Eu sou o Antônio e hoje nós vamos ter nossa primeira aula de antimicrobianos. Então vamos começar essa aula com Era Uma Vez. Um Era Uma Vez que começa em 1976 nos Estados Unidos. Em um hotel. Em um hotel onde se reuniram 2.000 soldados, 2.000 veteranos de guerra. Soldados se juntaram para falar da vida pós-guerra, tudo que eles viveram naquele período. Uma convenção que deu tudo certo, não teve problema nenhum. O problema foi 3 dias após. Um desses soldados morreu, de uma morte extremamente misteriosa. Começou com uma doença com cefaleia, mialgia, diarreia, dor abdominal, elevação de enzima hepática e hiponatremia. Com mais ou menos 4 dias de evolução, uma congestão pulmonar, uma pneumonia grave. Uma pneumonia que não respondeu aos antibióticos usuais da época da pneumonia. Esse soldado foi a óbito. Mas o problema real não foi ele ter ido a óbito. Foi que ele só foi o primeiro. De uma série de casos. E essa série de casos marcou os Estados Unidos. Marcou a época. Por quê? Porque mais de 300 soldados ficaram doentes. Mais de 20 foram a óbito. Foi tanto assim que foi caso de revista. Tanto da Newsweek, meu inglês ótimo, e da The Time. Foi capa da revista. Porque por 6 meses não conseguiram achar o que era essa doença. Qual era a doença que começava com uma queixa? Sistema imune específica, que é mialgia, cefaleia, dor abdominal, elevação de transaminases e hiponatremia. Depois de 6 meses, o CDC nos Estados Unidos conseguiu descobrir o que é que estava causando isso. E o que causou isso era a nossa querida Legionella pneumófila. Causa a popular doença do legionário. Mas quando eu falo doença do legionário, esse nome surgiu porque os soldados que estavam ali, eles estavam na legião estrangeira. Então, como esse foi o primeiro relato dessa doença, se decidiu dar o nome de doença do legionário. Então vamos ver um pouquinho o que é essa doença do legionário e quem é a nossa Legionella pneumófila. Essa bactéria simpática, com cara de boneca inflável, é a nossa Legionella. E eu falo cara de boneca inflável pelo seguinte: toda vez que você vê Legionella pneumófila, eu quero que você lembre de uma bactéria safada, uma bactéria malandra, uma bactéria que ame ir para um motel. Antônio, mas por quê? Por que você está me falando que uma bactéria gosta de ir para um motel? Porque no motel tem quase tudo que essa bactéria gosta. Tem um perfume que se chama Hot Water, água quente. Existe uma banheira redonda de água quente, limpa, limpinha, tanto é que ela é preta pra gente ver limpeza. Quando a gente vai no motel, a gente vê essa banheira preta, porque ela tem limpeza ali, nessa banheira de água quente. E outra coisa, que não falta em motel, claro, ar-condicionado. Por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque essa bactéria, ela tem uma predisposição em crescer e viver em locais de água quente. Então quando eu falo motel, eu quero que você entenda banheira de água quente e ar-condicionado. Antônio, ar-condicionado serve para gelar. Ok, mas antigamente, não sei se você lembra, mas os ares condicionados, eles tinham uma mangueirinha atrás que soltava água quente. E era muito comum essa bactéria crescer lá. Crescer nesse recurso de água quente atrás do ar-condicionado. Tanto é que todo local que tem água quente, eu posso encontrar a Legionella pneumófila. E ela é uma bactéria tão esperta, tão capaz de sobreviver, que ela pode entrar no interior de amebas e viver lá de boa. Ela fica lá sossegada. Quando ela quiser sair, ela sai. Além disso, eu tenho que saber o seguinte: diferente de outras bactérias, quando ela causa doença no ser humano, ela causa com alguns mecanismos de resistência diferentes de outra. Primeira coisa, aqui suponhamos que eu tenha células do pulmão, células pulmonares. Eu espero, regra geral, que as bactérias venham e proliferem sobre essas células. Isso é o normal. É assim que eu, regra geral, encontro uma pneumonia. É assim, regra geral, que eu vejo a principal causa de pneumonia no mundo, que é o pneumococo. Ele fica aqui sobre a célula. Só que a legionela, ela não é assim. A legionela, ela se prolifera dentro da célula. Ela entra no ser humano, ela entra no interior da célula e se reproduz ali. Então, eu tenho uma bactéria que ela, toda vez que ela infecta o ser humano, ela é um parasita intracelular obrigatório. Legal? E, então, bom, Antônio, legal, entendi
E por que você está me falando isso? Por que isso é importante para mim como clínico geral? Por que isso para mim é importante como médico? Porque eu preciso de um antibiótico que não vá matar a bactéria que está aqui em cima, mas que ele penetre dentro da célula e mate essa bactéria dentro da célula. Eu preciso de uma droga potente capaz de entrar dentro da célula. Beleza, legal, Antônio. Entendi então. Você quer um antibiótico que entra dentro da célula? Sim, é isso que eu quero. Antônio, como que nós pegamos essa bactéria? A pessoa está com doença do legionário, ela tosse na minha cara, gosta na minha cara e pega? Não. Você só pega a doença do legionário quando você está perto de um recurso hídrico, onde, regra geral, é água quente, partículas de água ficam no ar levando essa bactéria. E você, por meio de inspiração, leva essa bactéria até seu pulmão. E lá ela chega no meio intracelular, se reproduz e cresce ali. Ok? Não existe transmissão interhumana. Beleza, Antônio, legal essa doença. Então, me fala de novo assim, você me deu um exemplo lá no início de como que a pessoa fica doente. Repete como que é. Começa uma doença extremamente inespecífica. Inespecífico que eu falo são sintomas gerais sistêmicos. Mialgia, artralgia, cefaleia, febre. E de repente, um quadro abdominal. Um quadro abdominal que cursa com transaminase elevada e que cursa com também LD elevado, lactase desidrogenase. Além disso, eu vou encontrar uma coisa muito típica aqui, que é o sinal de Faget. Lembra do sinal de Faget? Pensa o seguinte, se eu tenho um paciente com febre, o pulso dele tem que estar alto, tem que estar elevado. Tanto é que quando eu acho um paciente, esse paciente está séptico, eu olho a frequência cardíaca e um dos critérios é também a febre, para mim falar sepse. Então pensa só, eu tenho um paciente com uma infecção grave que ele tem uma frequência cardíaca baixa. Isso é Faget, isso tem na doença do legionário. Além disso, eu tenho uma coisa que é até questão de prova, que eu tenho hiponatremia, secreção inapropriada do hormônio antidiurético, que leva ao CIAD, que é associado com a doença do legionário. Antônio, e quando é que eu vejo que tem um problema no pulmão? Eu vejo cerca de 4 a 14 dias depois desse quadro. Eu vejo, começa a aparecer para mim queixas pulmonares, começa a aparecer uma dor pleurística, começa a falar que está difícil para respirar, porque apareceu muita coisa antes que me confunde. Então demora um pouquinho para mim chegar no real, o problema está no pulmão. Antônio, beleza, então tá, eu vou estar no meu hospital agora, vai chegar um paciente com essa característica. Tudo que você falou, eu posso falar, isso é doença do legionário? Não, você não pode falar isso de forma alguma. Por quê? Porque vários estudos mostraram que não tem como clinicamente ou laboratorialmente, sem confirmação da bactéria, eu falar isso é doença do legionário, isso é uma pneumonia pelo pneumococo principalmente. Não há como. Eu suspeito. Confirmar só com testes moleculares. O que eu mais hoje em dia é o teste da urina. Eu procuro antígenos da legionela na urina. Difícil ter no Brasil. Tem indicação de ter? Acho que não. Porque, regra geral, eu acabo tratando essa bactéria. Ok? Vamos continuar. Beleza, Antônio, você me falou dessa bactéria. Só que nossa aula é de antibióticos, você não me falou porra nenhuma de antibiótico ainda. Começa a falar de antibiótico. Vou começar agora. Então, eu vou mostrar para vocês como eu vou tratar essa bactéria. Um antibiótico tem uma penetração intracelular maravilhosa, uma capacidade de entrar dentro das células fora do comum. Esse antibiótico, ou essa classe de antibióticos, melhor dizendo, são os macrolídeos. Os macrolídeos são 3 que eu quero que vocês aprendam, pelo menos que eu tenho no Brasil no momento. A eritromicina, que é o mais antigo, a azitromicina e a claritromicina, mais novos. Vamos lá. Eritromicina, claritromicina e azitromicina. Beleza, vamos ver o que eu tenho que saber disso. Primeira coisa, Antônio, como esses antibióticos matam a bactéria? Como eles fazem isso? Primeira coisa, eu não vou falar que eles matam a bactéria. Eles têm um efeito bacteriostático. Que porra é essa? É o seguinte, eu tenho antibióticos que matam bactéria e eu tenho antibióticos que fazem a bactéria parar de se reproduzir. E em algum momento elas vão morrer, mas não vão se reproduzir mais. Então assim, elas vão viver tanto que elas têm que ver e morrem. É o caso aqui, bacteriostático. Como ele faz isso? Ele impede a síntese proteica. Aqui eu não sei se vocês estão enxergando bem, mas eu tenho uma fita de RNA, tenho uma subunidade do ribossomo e eu tenho a subunidade 50S. O que ele faz? Ele trava a unidade 50S de forma que eu não consigo mais ler essa fita de RNA, de forma que eu não tenho mais síntese proteica. Lembra, se eu não tenho síntese proteica, eu não tenho produção de enzima. A bactéria precisa de enzima ali, gente. Então, eu faço uma bactéria parar de se dividir.
e eu tenho um efeito bacteriostático aqui, ok? Beleza. Antônio, agora eu quero que você me conte o seguinte. Para que eu uso macrolídeos? Onde eu uso macrolídeo na minha vida, na minha prática clínica? Você usa macrolídeo para germes atípicos. Eu acabo de te apresentar o primeiro germe atípico que eu quero que você conheça, que foi a Legionella pneumófila. Legionella pneumófila, causador de pneumonia grave da comunidade. Quando eu falo comunidade, entenda-se comunidade, pessoas que têm contato com locais de água quente, seja negocinho de ar-condicionado, seja qualquer local que tenha esse contato. Quando eu uso macrolídeos também, Antônio? Toda vez que eu tenho alergia a beta-lactâmicos. Beta-lactâmicos, que porra é essa? Beta-lactâmico, penicilina, amoxicilina, cefalexina, ceftriaxona, traxiona, não sei, foda-se, cef é alguma coisa. Toda vez que eu tiver alergia, minha primeira escolha é eritromicina, azitromicina ou claritromicina. Beleza? Antônio, você falou de atípicos. Eu vou falar de mais 2 atípicos hoje na aula para vocês, mas tem outros agentes também que eu uso macrolídeos. O primeiro deles é a Bartonella. Antônio, Bartonella, nunca ouvi falar nisso. Provavelmente você nunca vai ouvir falar se você não for infecto. Mas o que eu tenho que saber da Bartonella? Lembra, doença da arranhadura do gato. A pessoa foi arranhada pelo gatinho e cresceu uma adenomegalia. Lembre disso. Também tem algumas doenças mais raras, que é a doença de Carrion, tem a que é também conhecida como verruga peruana. Coisa rara, não vamos ver aqui, não de forma comum. Tem o Mycobacterium avium também que eu trato. O Mycobacterium avium, ele é que nem a legionela. Ele adora água. Não necessariamente quente nem a legionela, mas ele adora água. Eu encontro ele em recursos hídricos. E ele está associado a infecções graves em imunossuprimidos. Paciente HIV, paciente que usa altas doses de corticoide, pacientes que fazem quimioterapia. E ele dá tanto infecção pulmonar quanto adenomegalia generalizada. É um caso meio dramático em imunossuprimidos. Só que o tratamento é super fácil. Porque qual é o tratamento? Azitromicina. Com outras drogas, mas a azitromicina é o principal para tratar. Outra coisa, Bordetella pertussis, causador da coqueluche, gente. Aquela doença que a criança tosse que parece que vai morrer. É sério, quando você vê uma criança que tosse que parece que vai morrer de tanto tossir, você sempre pensa em Bordetella pertussis. E como eu trato? Eritromicina, azitromicina ou claritromicina. Porque essas bactérias têm características diferentes que só esse antibiótico, não vou falar que só, mas esse antibiótico tem tudo que é necessário para pegar. Além disso, eu tenho também o Haemophilus ducreyi. O popular não, mas ele gera o cancro mole, lembra, é uma DST. Então, eu uso macrolídeo para quê? Germe atípico, eu conheci o primeiro, Legionella, vou te apresentar mais 2 hoje. Alergia a beta-lactâmico, para tratar doença da arranhadura do gato, para tratar Mycobacterium avium, para tratar coqueluche, para tratar cancro mole. Beleza? Vamos continuar um pouquinho. Caso 2. Este caso clínico se baseia em algo que ocorreu no Brasil nos últimos 3 anos. Toda vez que nós parávamos nosso carro em frente a um semáforo, existia outro carro na nossa frente. Nós sempre olhávamos para o carro na nossa frente e encontrávamos um adesivo da família feliz. E esse adesivo da família feliz ele sempre mostrava papai e mamãe, filhinhos, vovó, vovô, cachorrinho, periquito, aranha, tudo que as pessoas tinham em casa e cuidavam. Só que hoje eu vou mostrar para vocês uma outra família feliz. A família feliz, Chlamydia feliz, ou se vocês preferirem, da Chlamydia trachomatis feliz. E a nossa família da Chlamydia trachomatis feliz começa com o papai. O papai dessa família feliz, ele é cegueta, como vocês podem ver. Ele é cego, mas é feliz. Tem sua bengalinha, tem até o cachorrinho do lado. E por que o papai é cego? O papai é cego porque um belo dia, ele, não sei como, pegou secreções da parte íntima de alguém que tinha clamídia, ou algum fluido das partes íntimas de alguém espirrou no olho de papai. Psh, no olho de papai. Ou papai tocou no olho de alguém que tinha fluido de área íntima. Ou papai tocou no olho de alguém que tinha clamídia no olho. E papai levou as mãos aos olhos. E quando ele levou as mãos aos olhos, ele desenvolveu uma conjuntivite. Só que essa conjuntivite
poderia ter sido tratada com antibiótico. Só que papai não tratou. Quando o papai não tratou, essa conjuntivite evoluiu. Quando eu penso em conjuntivite, eu penso numa bactéria inflamando a conjuntiva. Quando eu tenho inflamação, lembra que eu tenho um afluxo de células do sistema imune para esse local e elas vão combater. Além delas combaterem, elas fazem como se fosse uma fibrose ao decorrer do tempo. Só que essa fibrose aqui, ela leva ao espessamento da conjuntiva. Só que eu tenho que lembrar o seguinte, a conjuntiva, eu não tenho só nessa parte da frente do meu globo ocular, mas eu tenho dentro da pálpebra. Aqui eu tenho o globo ocular, aqui eu tenho a pálpebra. Na parte de dentro da pálpebra também eu tenho conjuntiva. Então pensa o seguinte, eu tenho uma conjuntiva inflamada aqui na frente do olho e uma conjuntiva inflamada aqui na pálpebra. Ela está inflamada e, cronicamente, ela vai fibrosando, vai ficando mais espessa, mais espessa. E olha só, tem a pálpebra que fica assim, ó, o olhinho está aqui fechado, a pálpebra está aqui. Com essa conjuntiva espessa atrás da pálpebra, ela vai espessando e vai puxando mais a pálpebra. Puxando, puxando, puxando. Até que uma hora, a pálpebra fica invertida meio que para dentro. E os cílios, olha aqui, ó, esses daqui são os cílios, essa daqui é a pálpebra. Os cílios começam a cutucar meu olho, começam a dar úlcera de córnea. Então, a doença que papai tem que fez ele ficar cego foi inicialmente uma conjuntivite por clamídia, que poderia ter sido tratada com antibiótico, como eu já mostrei para vocês, aqueles antibióticos, azitromicina, eritromicina e claritromicina. Mas papai não tratou. Evoluiu para uma doença crônica, que fez uma fibrose dessa conjuntiva, fez a pálpebra inverter, machucar o globo ocular de papai e dar úlcera de córnea e deixar papai cego. E essa doença tem um nome, chama-se tracoma. Isso é o tracoma. Ah, legal, Antônio, eu nunca vou ver essa porra na minha vida. Essa doença não existe. Essa doença não existe. Gente, a principal causa de cegueira no mundo de doença infecciosa é o tracoma. Gente, isso na África tem pra caralho. Tem comunidades inteiras quase cegas por causa dessa doença. Por conta de não ter antibiótico. Não ter azitromicina, eritromicina, claritromicina, macrolídeo. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde, eles têm a meta de até 2020 não existir mais cegueira por tracoma, porque é algo evitável, é algo fácil de evitar. E olha, só dá antibiótico, para não deixar chegar nesse estado. Tanto é que eles fazem hoje em dia para combater essa doença? Em vilas onde a prevalência é muito alta, eles fazem quimioprofilaxia, dão azitromicina para todo mundo, para as criancinhas lá correndo, lá assim, no meio da África. Mamãe, me ajuda, estou ficando cego. Dá azitromicina para ela. E para quem também não está ficando cego. Mas é isso que eles fazem tentando combater essa doença, que é o tracoma. A doença do nosso papai, da família Clamídia Feliz. Como é uma família, além do papai cegueta, precisamos ter uma mamãe. Se tem um papai, tem mamãe na família feliz. A nossa mamãe, ela não está tão feliz. Olha só, gente, isso é o sorriso de uma mulher feliz? Isso não é o sorriso de uma mulher feliz. Por quê? Porque ela não é feliz, gente. Ela e papai não dá mais no couro, velho. Olha que cara de revoltada dela. Papai tenta ir com ela, mas não quero, dói. Ela não vai mais. Mulher que não dá é triste, mas é infeliz. E mamãe não dá mais, gente. Antônio, se eu posso, é pecado você falar de mamãe, mas mamãe tá doente, ela não dá porque ela não quer, ela não dá porque ela tá doente. O que mamãe tem? Mamãe tem DIP. Doença inflamatória pélvica. Antônio, que porra é essa? É o seguinte, lembra, gente? Eu tenho colo uterino. Eu não, uma mulher, né? Eu sou homenzinho. Eu tenho colo uterino. E bem no colo... Não tenho útero, eu tenho colo uterino. Volta e meia, eu tenho uma infecção nesse colo uterino. E essa infecção que tem ali, ela pode dar e pode atingir todas as estruturas. Quanto o útero, ovário, trompas, coisa e tal. Geralmente, quando eu tenho doença inflamatória pélvica, eu tenho uma doença infecciosa que prevalece no colo uterino, mas em toda essa estrutura. E essa doença inflamatória pélvica, ou DIP, ou vamos caracterizá-la assim como uma doença do trato genital feminino superior, ela leva a alguns sintomas muito claros. Qual é o primeiro sintoma que eu penso em DIP? É dor à mobilização do colo. Olha só, eu tenho útero e tenho colo. Se eu mexer no colo, dói. Isso é um sinal de DIP. Um sinal muito importante de DIP. Então, se mamãe for com papai,
vai bater no colo e vai doer. Então mamãe não vai dar. Outra coisa importante. Essa doença inflamatória pélvica, ela pode dar febre baixa. Ela pode dar dor à palpação abdominal inferior. Às vezes eu pego o paciente suspeitando de abdômen agudo e é DIP. Tá bom? Isso é DIP. Além disso, Antônio, beleza. A clamídia dá isso? Dá. A clamídia adora epitélios e trato genital, tanto masculino quanto feminino. A clamídia adora a conjuntiva, que nem eu mostrei na doença de papai. Clamídia adora da DIP, gente. Não só clamídia, gonococo também, mas gonococo a gente vai falar em outra aula. Além disso, a clamídia pode dar hidrossalpingite. A clamídia pode dar cervicite. O que é cervicite, Antônio? É uma infecção que se dá no colo, diretamente no colo. O colo a gente vê saindo pus, vê todo o negócio assim, uma coisa assim feia saindo dele. Isso é cervicite, tá bom? Ele também está associado nas mulheres à infertilidade. Então uma mulher que pode ter uma infecção por clamídia, seja uma cervicite, seja uma DIP, seja uma hidrossalpingite, ela tem uma chance maior à infertilidade. Então, eu vi uma doença que deixa cego, que essa mesma bactéria pode gerar a DIP, doença inflamatória pélvica, pode gerar cervicite, hidrossalpingite e várias outras coisas aqui no sistema genital feminino. Agora, eu vou tentar usar o melhor do meu inglês e usar o melhor para falar, caralho, esse cara estudou para fazer essa porra, que é ensinar uma síndrome difícil para vocês. Vou falar para vocês agora da síndrome de Fitz-Hugh-Curtis. Essa síndrome é aquela coisa de livro para você mandar uma discussão só para falar, esse menino estudou, que só serve para isso. Que a chance de virmos isso na prática é quase nenhuma. Mas vamos lá. O que é a síndrome de Fitz-Hugh-Curtis? É o seguinte, a pessoa tem uma infecção no trato genital feminino, seja por clamídia ou por gonococo, e essa bactéria, ela vai sair de lá e vai chegar no seu peritônio. Só que ela chega no seu peritônio e ela fica lá encostada no seu fígado. E ela encosta no seu fígado e ali ela vai dar uma perihepatite. Vai ficar tipo um pus entre o peritônio e o fígado. O que dá esse aspecto que eu chamo de corda de violão. Ou corda de violino, sei lá. E vai ficar com esse aspecto aqui. Então assim, uma hepatite, você vai lá, você vai pegar, vai dar uma batidinha aqui, a pessoa vai chorar de dor. Vai ser mais ou menos isso. Diagnóstico sindrômico, doença rara, mas é tipo assim, vamos fosforilar em cima de uma coisa. Fitz-Hugh-Curtis Syndrome, beleza? Tanto pela clamídia quanto pelo gonococo. Vamos continuar então vendo nossa família feliz. Faltou o bebezinho de mamãe. E olha só, esse bebezinho não tá tão alegre também, esse bebezinho também tá frustrado. Papai é cego, mamãe não dá mais. E a criancinha triste? Por que a criancinha tá triste, Antônio? A criancinha tá triste porque ela nasceu de uma mãe que era portadora de clamídia, tracomatis, no seu trato vaginal feminino. Então quando a criancinha nasceu de parto normal, olha só, nasceu de parto normal, aquela coisa linda. Que eu não sei como alguém acha, gente, parto é feio, gente, aquela coisa, tudo bem. Nasceu a criancinha do parto normal. A criancinha quando nasceu o parto normal, saiu esfregando em tudo que tinha lá. Se a mãe está infectada por clamídia, essa criança, ela tem chance de até os 3 primeiras semanas de vida, 4 semanas de vida, de ter uma conjuntivite por clamídia, tá? Entre 3 a 4 semanas de vida, beleza? Ela tem chance de ter essa conjuntivite por clamídia. Lembrando que é por causa do canal de parto, tá? Essa é uma das doenças que essa criança pode ter. Só que eu vou falar pra você que essa criança é um pouco mais velha. Essa criança, ela deve ter mais ou menos de 4 meses a 7 meses. E essa criança tá com uma doença que eu vou ver em algumas provas de pediatria ela. Na vida prática eu vejo? Não sei, porque eu sou pediatra, faço infectologia, mas não vejo criança ainda. Mas eu acho que talvez veja, mas seja uma coisa mais fosforilação que você acaba tratando. Que é uma doença que é o seguinte, essa criança, ela começa a ficar taquipneica, com uma insuficiência respiratória, fica com uma escuta meio alterada, que pode variar entre sibilas e estertores, não é claro, cada literatura fala uma coisa. Essa criança, eu faço um raio-x para ver como está esse tórax dela, eu vejo hiperinsuflação. Aí eu ainda vou pedir um hemograma, né? Eu peço hemograma para todo mundo que está taquipneico, nunca vi alguém que não peça. E vou encontrar um predomínio de eosinófilos nessa criança. Então olha só, eu vou ter uma criança taquipneica, com hiperinsuflação ou com eosinofilia. E o mais importante, essa criança não vai ter febre.
Isso que eu acabei de falar para você é o que eu chamo de pneumonia afebril do lactente. Pneumonia afebril do lactente. Criança sem febre, taquipneica, com eosinofilia, hiperinsuflação pulmonar. Beleza? Beleza, Antônio? Como eu trato tracoma, como eu trato DIP e como eu trato pneumonia febril do lactente? Macrolídeo, eritromicina, azitromicina e claritromicina. Gente, vocês vão me falar que antibiótico é difícil? Eu tô conhecendo a doença, tô conhecendo antibiótico. É fácil, mas vamos continuar. Agora, vamos falar da adolescente da família, da revoltada, da que sai de casa e desliga o celular. Ela tem 17 anos, ela quer curtir a vida. Aí ela tá aqui de olho vermelho. Antônio, ela tá usando drogas? Não, não tá usando drogas. Ela tem conjuntivite por clamídia. Só que agora eu vou mostrar pra vocês algo a mais dessa conjuntivite, que eu já não mostrei no papai, que ela pode ter uma evolução crônica desfavorável. Mas agora eu vou mostrar pra você algo a mais da clamídia trachomatis, que é a síndrome de Reiter. Antônio, o que é a síndrome de Reiter? A síndrome de Reiter, eu posso encontrar a síndrome inteira, que eu vou mostrar pra vocês agora, ou eu posso encontrar algumas peças dela. O que é? É quando tem um indivíduo que está infectado pela clamídia, seja conjuntivite ou seja uma infecção urogenital. E por conta dessa infecção, o sistema imune vai lá combater a clamídia. Pau, pau, pau na clamídia, tentando matar ela. Parte dessas clamídias vão conseguir ser mortas. E quando ela é morta, o que acontece? Uma parte do que sobrou vai ficar ali nos meus vasos ligada a anticorpo, formando o que eu chamo de imunocomplexo. Outra parte pode ficar ali circulando sozinha e cair na minha articulação. Cai na minha articulação e vai ficar lá. Só que aí vai um anticorpo e vai lá se ligar nela. Então o que acontece? Tanto o imunocomplexo que eu já formo, ou os antígenos que caem nas minhas articulações, eles ativam o sistema imune. Como assim, Antônio? Pensa só. Eu tenho um imunocomplexo que é antígeno mais anticorpo dentro da minha articulação. É como se ele sinalizasse: sistema imune, vem pra cá, vamos combater esse local, que esse local tá com infecção. Então, eu começo a gerar uma resposta inflamatória dentro da minha articulação. E isso gera uma artrite. Então, quando eu falo pra vocês síndrome de Reiter, eu quero que vocês pensem o seguinte: menininha, homem, tanto faz, infectado por clamídia. Vamos ver a síndrome completa: conjuntivite, infecção urogenital, artrite e, em alguns casos, eu posso encontrar até lesões de pele. Por quê? Porque imunocomplexo, onde que o imunocomplexo gosta de cair? Ele gosta de cair em juntas, gosta de cair em pele e volta e meia ele cai em glomérulo. Aqui eu não vejo muito relato de cair em glomérulo, dando glomerulonefrite. Mas se a gente parar para pensar, na maioria das doenças reumatológicas, que eu tenho depósitos de anticorpos, o que eu vejo? Eu vejo dor articular, lesão de pele e lesão renal. Por quê? Porque o imunocomplexo gosta de cair nesses lugares: pele, articulação e glomérulo. Mas aqui, principalmente pele e articulação, beleza? E isso é o que eu chamo de síndrome de Reiter. Ok? Bora! E nossa família feliz, falta o garotão da família. O garotão que tá com a mão no saco. Agora, é pra você, cirurgião, que pensou que assistir minha aula de antibiótico não seria bom pra você. Porque ela vai ser boa até pra você, cirurgião. Porque você vai aprender algo importante agora. Você já deve saber, mas vamos lá. Esse gurizão, ele tá morrendo de dor no saco. Por que ele tá com dor no saco, Antônio? Porque ele tá com epididimite. Antônio, o que é epididimite? É quando a clamídia, que adora conjuntiva, pulmãozinho de bebê, trato genital, tanto feminino quanto masculino, ela vai lá e vai no epidídimo do gurizão. Quando ela vai no epidídimo do gurizão, ela dá a epididimite. Ela dá uma infecção e uma inflamação ali. Gente, se você levar uma bolada no saco, você chora de dor. Você imagina agora seu saco tá infectado, inflamado, edemaciado, quente, tudo. Gente, dói pra caralho. E aí, por que eu falei que isso é importante pro cirurgião? Porque eu tenho que saber diferenciar uma epididimite de uma torção testicular. Como que eu faço isso? Eu faço isso pelo sinal de Prem. Tem um saco com dor lá, vermelho, dolorido. Se você até se compadece quando você imagina essa cena. O menininho todo lá, todo fudido, com o saco doendo.
Você vai pôr a mão abaixo do saco. Vamos lá, para as meninas. Vai pôr a mão embaixo da bolsa escrotal. Você elevará a bolsa escrotal. Se parar de doer, significa que você está em frente a uma epididimite. Significa que o prêmio é positivo. Então, quando o prêmio é positivo, eu tenho uma epididimite. Eu levei o saco e parou de doer. Agora, se eu tenho torção testicular, tá doendo. Eu levantei, tá doendo. Prêmio negativo, torção testicular. Só isso serve na minha prática clínica, Antônio? Não, mas é um sinal semiológico que ajuda a gente a pensar, ok? Epididimite, um dos principais agentes, clamídia trachomatis. Além disso, eu tenho que lembrar também que clamídia está associado também à uretrite. Lembra, gente? É quando eu tenho infecção da uretra. O meato onde vai sair urina. Quando eu tenho infecção da uretra, lembra disso. Eu vou ter uma dor a urinar e eu posso ter saída de pus. Quando eu tenho isso, eu tenho o que eu chamo de uretrite. Um dos principais agentes é a clamídia. E além disso, também eu tenho o gonococo dando esse tipo de infecção. Tá bom? Então, essa é a nossa família feliz da clamídia trachomatis. Mas, como são tempos modernos e as famílias cada vez estão maiores, vamos apresentar mais um membro da nossa família feliz. A outra de papai. A outra de papai tá feliz igual o papai. Ela... Mamãe não, mas ela, ó, sorrisão lá na cara. Só que papai esqueceu que ele não pegou uma mulher tão ideal. Ela tava zoada. Ela tava dodói, ela tava doente, ela tava com uma DST. E essa DST que eu vou mostrar pra vocês, ela chama linfogranuloma venéreo. Então vamos lá. Vamos ver o que é linfogranuloma venéreo. Linfogranuloma venéreo é uma doença que ela começa por estágio 1. Eu tenho o estágio 1, 2 e 3. No estágio 1 da doença, eu tenho como se fosse uma abrasãozinha na pele. Uma lesãozinha pequena, que não dói, que não parece nada. Tipo assim, foi dar uma folga mais pesada e deu uma raladinha. É tipo isso, passa despercebido, não é nada. O problema é que com a evolução, essa abrasãozinha deixa de ser uma abrasão e vira uma úlcerazinha. Uma úlcera que vai ter adjacente a ela, geralmente no canal inguinal, uma adenomegalia. Ou posso dar o termo bubão. E ela vai fiscalizar, vai sair pus. Questão de prova, gente. Vai sair por bico de regador. Vão ser vários pontinhos que vão drenar a pus. Então, eu vou ter uma adenomegalia extremamente dolorosa com uma úlcera. Se a pessoa faz um sexozinho meio diferente, quando entenda esse sexozinho diferente, olhe para minha mão para mim não precisar explicar. Entenda por isso, nisso, ok? Ela pode ter colite, bronquitite. Então, em vez de eu ter essa lesão aqui, no pênis, na vagina e uma adenomegalia aqui, eu posso ter uma lesão no reto. Eu posso ter formação de pus no reto. Eu posso ter inflamação, eu posso ter feridas. A pessoa vai se queixar de dor no reto. Vai se queixar que está saindo pus no reto. Isso é linfogranuloma venéreo secundário. Além disso, eu posso ter a terceira fase da doença, que é quando eu não trato, quando eu não dou azitromicina, claritromicina e eritromicina, que é a evolução tardia, que eu chamava antigamente de genitália grega. Por quê? Porque a genitália vai inflamar, fibrosar. Então eu vou ter como se fosse uma elefantíase da genitália. Bem isso, elefantíase da genitália. Então olha só. Ah, ele é sacudo, olha aqui. Rapaz, sacudo é o caralho. Ele tem o terceiro estágio do linfogranuloma venéreo. Gente, olha isso, gente. Isso é o terceiro estágio do linfogranuloma venéreo. O paciente tinha uma feridinha de nada, que não tratou e virou secundário, que eu tenho um bubão doloroso pra caralho, que fistuliza por vários pontos, e uma úlcera aqui, linfogranuloma venéreo. E além disso, eu tenho uma evolução bem mais tardia por uma elefantíase da genitália. Uma doença que é tratável, pode chegar até aqui. Tá? Isso é linfoma venéreo.
E aqui está a nossa clamídia. Nossa clamídia feliz. E assim, a clamídia é interessante pelo quê? Primeira coisa, ela também é um parasita intracelular. Que nem eu mostrei para vocês da legionela, ela também tem isso de ser um parasita intracelular obrigatório. De forma que ela entra dentro da minha célula, ela se divide lá dentro da minha célula e ela consegue fazer com que o lisossomo não destrua ela. Então ela fica lá de boa, se reproduz e se espalha por aí. Então quando eu falo de usar macrolídeos para tratar ela, é porque o macrolídeo ele tem uma penetração incrível dentro do intracelular. Então ele é a droga que eu escolho para tratar a clamídia, porque a penetração intracelular do macrolídeo é ótima. Agora, Antônio, eu quero que você me fale a dose. Você já me ensinou 2 bactérias atípicas importantes, legionela e clamídia. Agora, e você me ensinou as drogas para tratar. Agora eu quero que você me ensine a dose. Então vamos lá, vamos falar de dose então de macrolídeo. Antes de eu falar de dose, eu vou falar algumas coisas para vocês que vão servir para todas as outras aulas de antibióticos que a gente vai ter. Então assim, como eu expliquei para vocês no início do curso, cada aula vai apresentar algo que é importante para as outras aulas, para não dar tudo de uma vez e ser aquela aula porre. Então o que eu vou ensinar primeiro para vocês aqui? As bactérias, elas se dividem. Divide, morre, divide, morre, divide, morre. Só que tem um tempo entre elas dividir e morrer. Dependendo desse tempo de vida ou morte, eu posso ter um crescimento bacteriano aritmético, quando eu tenho bactérias que morrem bastante e vão crescendo. Morre, cresce, aritmético. E eu posso ter um crescimento logarítmico. O crescimento logarítmico é que eu tenho mais bactéria crescendo do que morrendo. Então assim, olha só, a curva vai lá para cima. Espero que esteja para ver bem a imagem. Desculpa se a cor não está ajudando muito, tá bom? Tem esse crescimento bacteriano. Quando eu tenho crescimento bacteriano, eu tenho que pensar que eu tenho que matar a bactéria com antibiótico. Eu tenho que fazer que as bactérias mais morram do que cresçam. Então, para isso, foi criada uma variável que é capaz de falar para mim quanto bactéria está morrendo. Na verdade, sim, quanto eu estou conseguindo parar de fazer essas bactérias se multiplicarem. É o que eu chamo de MIC. Concentração inibitória mínima. Antônio, explica esse direito. Concentração inibitória mínima é o seguinte: é a menor quantidade de antibiótico que eu vou dar para que eu garanta que as bactérias vão parar de se reproduzir ou vai diminuir de forma importante a velocidade de crescimento bacteriano. Quando eu falo crescimento bacteriano, entende-se divisão celular bacteriana, tá bom? Concentração inibitória mínima é a menor quantidade de antibiótico que eu dou para fazer uma bactéria parar de crescer, parar de se dividir, ok? Antônio, como que eu acho esse valor? Olha só, gente. Olha esse slide aqui. Nesse slide eu vejo o seguinte. Eu vejo aqui as doses de antibiótico e eu vejo aqui crescimento bacteriano. Olha só. Com 0,5 de, sei lá, qualquer antibiótico de azitromicina, eu tenho bactéria crescendo. Com 1 grama, eu tenho bactéria crescendo. Com 2 gramas, eu tenho bactéria crescendo. Com 4 gramas, eu tenho bactéria crescendo. Gente, com 8 gramas, bactéria nenhuma cresce. Com 16 gramas, nenhuma bactéria cresce. Com 32, nenhuma. Então, só, eu tenho 32, 16 e 8. Qual que é a mínima quantidade que eu vou dar para mim falar? Não vai crescer bactéria. 8. Antônio, o MIC é só isso? É, só isso. Só isso é o MIC. Então, toda vez que eu dou uma medicação em uma pessoa, um antibiótico, eu tenho que pensar que eu vou ter uma concentração desse antibiótico em um tempo. Então, assim, se eu pegar e dar um antibiótico hoje para uma pessoa, eu espero que esse antibiótico vai ser absorvido no meu corpo, ele vai chegar a uma concentração máxima e, de repente, ele vai ser ou eliminado ou metabolizado e vai diminuir. Então, eu tenho um antibiótico que chegou no meu corpo, é absorvido, eu tenho um pico de concentração no meu corpo, depois ele é metabolizado ou eliminado por urinas, fezes, tanto faz, ok? Isso é o que acontece com todo antibiótico que eu tomo. Antônio, isso acontece com todo antibiótico que eu tomo? Acontece. E agora eu vou mostrar para vocês onde está o MIC. O MIC é esse daqui. Eu tomei um antibiótico, ele começa a ser absorvido. Só que só quando ele chega a essa concentração, ele tem efeito para matar a bactéria. Então, aqui ele não consegue
impedir o crescimento bacteriano. Elas continuam se dividindo. Mas a partir do momento que eu chego nessa concentração, as bactérias, eu consigo parar esse crescimento. Elas param de se reproduzirem de forma desenfreada, olha só. Todo esse tempo elas param de se reproduzir desenfreadas. Só que de repente, a dose do meu antibiótico cai e elas voltam a se reproduzir. Porque está abaixo do MIC. Por isso, eu dou mais uma dose de antibiótico. Porque eu garanto que aqui ela não vai estar crescendo e aqui quando era para parar, tá tomando antibiótico. E vai continuar. Por isso alguns antibióticos eu divido em várias doses ao dia. Por isso quando eu falo, pelo amor de Deus, tome tal coisa de tantas e tantas horas. Vamos ver agora um conceito que é bem difícil. Você vai ler ele no livro, você vai ficar meio perdido. Que é em relação aos antibióticos que são dose dependente de tempo. Então assim, eu tenho que ter o tempo ideal para dar ele. E eu tenho antibióticos que eu preciso de pico. Eu preciso de altas doses. Vou deixar isso fácil para vocês. Olha aqui. Aqui eu tenho morte bacteriana e aqui eu tenho concentração de antibiótico. Olha só. Eu estou dando aqui uma quantia de antibiótico e eu dou essa quantia X. E eu tenho as bactérias morrendo proporcional a essa quantia. De repente, eu aumento lá para cima a minha concentração de antibiótico. Só que as minhas bactérias continuam morrendo na mesma proporção. Isso é o que eu chamo de antibiótico de tempo. Por quê, Antônio? Porque se eu aumento muita dose, não faz diferença. As bactérias estão morrendo na mesma quantidade, do mesmo jeito. Então não adianta eu mexer na dose dele. Esse tipo de antibiótico eu tenho que ter certeza que as pessoas estão tomando de hora em hora. Agora eu tenho outro antibiótico, olha aqui. Esse antibiótico, eu estou dando uma concentração tal que eu estou tendo uma morte de bactéria X. Quando eu aumento a dose dele, eu tenho uma morte muito mais intensa de bactérias. Então aqui significa o seguinte, quanto mais antibiótico eu dar, mais bactéria eu mato. Aqui se eu dar mais que o MIC, mais que a concentração inibitória mínima, não adianta, vai matar do mesmo jeito. Então aqui eu tenho antibióticos que eles agem da seguinte forma, eu tenho que garantir que a pessoa tome de hora em hora. Porque se ela tomar de hora em hora, eu garanto que eu vou ter morte de bactéria constante. Aqui eu tenho antibióticos que eu tenho que garantir que a dose que vai estar no meu organismo seja alta. Porque quanto mais alta a dose, mais bactéria eu tenho morrendo. Ok? Baseado nessa variável, baseado na variável do MIC que eu mostrei para vocês, na farmacodinâmica, na farmacocinética, eu determino a dose do antibiótico que eu vou dar. Se é a excreção renal, se é a metabolização hepática, tá bom? Então, como eu mostrei, eu tenho uma droga que é por tempo, eu tenho que garantir um tempo ideal ali para estar tomando antibiótico, seja infusão contínua, seja de hora em hora, e o de pico, quanto maior a dose, mais bactéria morrendo, tá bom? Vamos falar então agora da dose de macrolide que eu vou estar dando para as pessoas. Como eu vou escolher a dose? Lembrando que macrolide é uma dose de pico, então quanto mais elevado o valor dele, mais bactéria eu vou ter morrendo. Vamos falar então primeiro da eritromicina. A eritromicina eu posso usar de 250 a 500 miligramas, de 6 em 6 ou de 12 em 12 horas. Não precisa ter ajuste renal, para a função renal ou para a função hepática, e a risco B na gestação. Isso que eu vou falar para você é bem importante. Todos os antibióticos que eu uso na minha prática clínica, nenhum deles é risco A. O que é o risco A? Não há risco nenhum durante a gestação. Todos eles são risco B. Desculpa, quando eu falo todos eles são risco B, eu quero falar que o que tem menor risco é B. O que significa B, Antônio? Que a maioria dos estudos mostrou não haver grandes riscos para a gestação, diga-se de passagem, de feto durante seu uso, tá bom? Então, gestação, risco B, beleza? Então, eritromicina de 250 a 500, de 6 em 6 ou 12 em 12 horas, beleza? Agora a gente vai para a azitromicina, que é o que eu acabo usando mais na minha prática clínica no dia a dia. E é interessante que a azitromicina é diferente a dose para o que eu quero tratar. Isso é uma coisa importante. Usar a azitromicina certo é orgulho. Por quê? Por favor, jamais prescreva azitromicina por 7 dias para um paciente. Não faça essa cagada. Isso é feio. Isso é antiético. Isso é a mesma coisa que você falar assim, CCH, me foda. Que o CCH vai te foder se você passar por 7 dias. Não passe, ok? Vamos lá. Quando tem uma infecção leve ou moderada, eu vou dar um comprimido de 500 no primeiro dia para a pessoa tomar. Depois, nos próximos 4 dias, eu dou metade desse comprimido. Eu dou 250.
Então, infecção do trato respiratório leve a moderada, ou se não, infecção do trato respiratório alto, 500 no primeiro dia, seguido de 250 por 4 dias, tá bom? Pneumonia da comunidade. Se eu tenho um indivíduo que tem uma pneumonia que ele pegou na comunidade e não pegou intra-hospitalar, eu posso dar 500 mg ao dia por 5 dias. Olha que fácil. Você vai dar uma medicação que a pessoa vai tomar uma vez por dia por 5 dias, ok? E quando eu tenho linfagranuloma venéreo, lembra aquela doença que vai ter o bubão lá da namorada de papai? Ou DIP da mamãe? Lembra? Eu vou dar 2 comprimidos dose única, 1 grama a dia. Eu vou chegar, minha senhora, a senhora vai tomar esses 2 comprimidinhos, você vai ficar bem. Você vai voltar a trepar com o papai. É fácil. E eu tenho cancro mole, que é aquela doença causada pela Haemophilus duroquae, que eu também vou usar 1 grama dia. 2 comprimidos a dia de uma vez. Lembra? Azitromicina. Se eu tenho pneumonia, 1 comprimido por dia por 5 dias. Se eu tenho DIP, linfogranuloma venéreo ou cancro mole, 2 comprimidos, dose única. Tá bom? Lembrando que eu tenho azitromicina também EV. Então, se eu tenho um paciente que chegou da comunidade com uma pneumonia grave, eu posso usar esses 500 mg EV, ok? Não tem ajuste para função renal ou hepática e é risco B durante a gestação. Além disso, eu tenho a claritromicina. A claritromicina é 500 mg a dose, que eu dou de 12 em 12 horas, geralmente por 7 a 14 dias. É uma droga que eu tenho que ajustar para a função renal e ela é risco C na gestação. Ah, Antônio, então claritromicina é uma bosta, eu nunca vou usar. Vamos supor que você viaja para algum local, vai trabalhar em um lugar que só tem claritromicina. Então por isso você tem que saber. Mas o que eu acabo usando mais na minha prática? A azitromicina mesmo, tá bom? Então, caso clínico 3. O caso clínico 3, eu vou começar com vocês falando de hemato, porque hemato é o mais importante para esse caso. Que a doença que eu quero que vocês gravem é uma doença da hematologia, uma doença grave, uma doença importante de conhecer. Uma doença de uma mulher jovem, negra, que chega no seu pronto-socorro queixando de: doutor, eu estou com falta de ar, eu estou tossindo. Além disso, muita dor nas juntas, muita dor articular, febre. E além de tudo, ela tem anemia falciforme. O que ela tem? Ela tem síndrome torácica aguda. O que é síndrome torácica aguda, Antônio? Síndrome torácica aguda é uma complicação da anemia falciforme que pode ocorrer ou por uma crise falcêmica ou por um trombo de gordura chegando ao seu pulmão ou por uma exacerbação infecciosa. E o que é isso? Eu vou ter um paciente com como se fosse uma taquipneia, uma dor ventilatória dependente do tórax e crise álgica. Como eu trato isso? Hidratação, morfina sem dó e, além disso, fundamental dar antibiótico. O principal germe que dá isso é o pneumococo, mas em segundo lugar tá o Mycoplasma pneumoniae. E o Mycoplasma pneumoniae é o terceiro germe típico que eu apresento para vocês hoje, que dá a síndrome torácica aguda. Então, quando eu tenho um paciente com síndrome torácica aguda, eu dou alguma coisa para pneumococo que seja muito boa e dou azitromicina. Além disso, o Mycoplasma pneumoniae está associado também com uma pneumonia bizarra. Quando eu falo pneumonia bizarra, entende uma pneumonia que ela de tão estranha parece lúpus. Toda doença esquisita estranha parece lúpus. E essa parece muito. Por quê? Porque é uma doença que eu posso ter miocardite, posso ter neurite e posso ter crioglobulinemia. Eu posso ter crioglobulinas. O que é isso? Antônio, são anticorpos que, quando eles vão ter contato com extremidades do seu corpo e regiões mais frias, ele vai pegar desculpa, e vai dar como se fosse necrose, uma necrose associada ao frio. Isso é a crioglobulinemia. E quem dá muito isso é um ser especial. É uma bactéria diferente de todas as outras. É uma bactéria única, que se chama Mycoplasma pneumoniae. O Mycoplasma pneumoniae é diferente por quê? Porque ele não tem parede celular. Ele não tem uma parede que a maioria das bactérias tem para se proteger. E por conta dele não ter essa parede, eu preciso de um antibiótico que mate ele.
os melhores antibióticos, não os melhores, mas os que eu mais uso no meu dia a dia, eles alteram a parede celular da bactéria. E essa não tem parede. Ela não é intracelular, que nem a Chlamydia e a Legionella, mas ela não tem parede. Então eu preciso de um antibiótico que atue nessa bactéria, que atue na sua síntese proteica. E esse antibiótico é o macrolídeo. O Mycoplasma é a menor bactéria infectante que infecta o ser humano. Ela não tem parede celular, ok? E ela causa uma pneumonia bizarra. Uma pneumonia que dá Steven Johnson. Antônio, você está me falando que uma bactéria da Steven Johnson. Steven Johnson, para mim, era aquela doença que estava associada a só a pessoa que tomou remédio e teve um monte de pereba na pele que eu tenho que tirar tudo quanto é remédio e a pessoa fica internada, eu tenho medo até de pirona. Você está falando uma bactéria disso? Ela dá. Ela é Steven Johnson. Ela dá fenômeno de Renault. Ela dá crioglobulinemia. Isso é a infecção por Mycoplasma pneumonia. Uma bactéria que tem tudo que um lúpus pode ter e mais um pouco. Tá bom? Agora, efeitos colaterais. Os macrolídeos, eles são capazes de aumentar meu intervalo QT. Lembra o eletrocardiograma? Intervalo QT, mas agora é antibiótico. Mas aumenta o intervalo QT. Quando eu tenho aumento desse intervalo, eu tenho uma chance muito maior de ter arritmias. Então isso é uma complicação para quando eu vou usar eles. Além disso, eles podem dar alteração no trato gastrointestinal. Tanto diarreia, gastrite. Por exemplo, toda vez que eu tomo azitromicina, fico com uma gastrite insuportável. Então assim, tem muita associação com essas coisas do trato gastrointestinal. Não tem tanta associação com alergia ele, tá bom? Algo mais de macrolídeo. Algo mais de macrolídeos que eu vou falar pra vocês é o seguinte. Eu falei pra vocês que ele atua muito bem em atípicos. Mas que mais que eu uso ele no meu dia a dia? Alguns guidelines, principalmente o americano, ele fala que para pneumonia de comunidade, até do pneumococo, eu vou usar macrolídeo. Aquela dose que eu te falei, azitromicina 500mg dia por 5 dias. Isso eles usam lá porque o pneumococo deles é um germe que lá tem muita resistência aos beta-lactâmicos que a gente vai falar lá pra frente. Então no guideline deles, eles dão pra usar macrolídeo. No Brasil meio que tentou pegar isso, assim, mas não pegou direito. Assim, o brasileiro não gosta muito de usar macrolídeo, ainda mais para tratar pneumonia típica, que seria a pneumonia pelo pneumococo. Mas ainda assim, não é prescrito eu usar, mas eu acabo não usando. E eu também trato muito faringoamidalite. Faringoamidalite bacteriana, na regra geral, é por Streptococcus pyogenes. Geralmente eu trato faringoamidalite com aquela coisa lá para infecções leves que eu mostrei para vocês. 500mg no primeiro dia, seguido de 4 dias 250mg, ok? Isso é algo mais de macrolídeos para vocês. Resumo. Hoje na nossa aula a gente aprendeu os 3 principais germes atípicos. Legionella pneumófila, Chlamydia trachomatis e Mycoplasma pneumoniae. Aprendemos que são 3 germes atípicos por quê? Porque 2 deles são intracelulares obrigatórios e um deles não tem parede celular. Aprendemos que para atuar neles eu preciso de um antibiótico que seja capaz de entrar dentro da célula e um que atue que não seja na parede celular. Aprendendo que esse antibiótico tem essa capacidade muito boa são os macrolídeos. Eritromicina, azitromicina e claritromicina. E aprendemos isso através do Antena Med. Então, essas são as referências que eu usei na aula de hoje para preparar para vocês. Alguns livros de infecto, alguns livros de microbiologia e de antimicrobianos. Então essa, gente, foi a minha primeira aula de antibiótico para vocês. E eu espero que vocês continuem aqui conosco no Antena Med. Essa coisa meio amadora da aula, mas espero que, mesmo assim, tenham conseguido captar a essência que é o Antena Med. Obrigado, gente. Até a próxima.